Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do teu canal preferido, o canal Interessante. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Eu já aviso a vocês que aquele que não acredita no que está escrito aqui nesse livro, esse vídeo não é para você. Agora, se você crê no que está escrito aqui, então preste bem atenção, porque o que a gente vai falar hoje é bastante proveitoso, o meu entendimento, à luz da Bíblia, aquilo que Deus já me mostrou, tá certo? Muitos têm outro entendimento, mas o meu, particularmente, por Cristo Jesus, através do Espírito Santo, é esse. Então, se você já está aí no seu lugar, já está bem aconchegado, eu faço a pergunta: estão todos preparados? Meus amados, qualquer barulho que tiver, perdoe, aqui na casa do vizinho. Como esse vídeo vai ser muito grande, eu separei aqui para mim alguns versículos para não estar abrindo a Bíblia, só nos momentos mais que precisa, para que a gente seja um pouco mais sucinto, mais rápido, tá bom? Então é o seguinte: muitos dizem que Deus é um só. Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus Pai é um só. Ele se dividiu. O próprio Deus de cima do céu se transformou em homem e viveu como Jesus Cristo. E tinha a vez que ele se transformava no Espírito Santo. Já tem uns que acreditam que é só dois, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo é apenas um poder. Nesse vídeo aqui vou tentar explicar de maneira bem fácil, e agora não tem um quadro, é a Bíblia de um jeito fácil, para você entender melhor. Então, vamos começar. Eu vou ler para vocês aqui um texto que eles pegam a base. Lá em Isaías 45 diz assim: Deus falando: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me conheças. Isaías 45, versículo 5. Então, o próprio Deus está dizendo que Ele é um. Não existe outro Deus além dele. Tudo bem. Partindo daí, muitas igrejas dizem que Deus é um só e pronto. Não existe, Jesus Cristo é o mesmo Deus, o mesmo Pai. O Pai e o Filho é um só. Só que muitos esquecem que naquela época de Isaías, Moisés para trás, ninguém falava em Jesus Cristo. Os profetas avisavam que ia vir, o Filho de Deus. Mas ele mesmo não era falado naquela época. Então, não havia necessidade de falar em Jesus Cristo. Deus Pai só existe um. O Pai só existe um. O Filho é outro. E o Espírito Santo é outro. E tem muitos que dizem que os três são um só, mas são três pessoas diferentes. Para mim não é isso. Para mim são três pessoas diferentes. Eles são um na mesma comunhão, no mesmo amor, porque todos eles têm o mesmo propósito de salvar a humanidade. Esse é o meu ver. Então vamos fazer o seguinte. Vocês lembram que lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, apareceu 3 homens para Abraão, que eles iam destruir Sodoma e Gomorra. Apareceram 3 homens. Olha o que está dizendo lá. Eu vou ler na Bíblia aqui. Está em Gênesis 18. Depois apareceu o Senhor. Não é um anjo. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre,
estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Estava de manhã. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam de pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda, encontrou e o adorou. Se aqui fosse anjos, o anjo ia dizer: levanta-te, você não pode me adorar. Assim como João lá em Apocalipse foi adorar um anjo, e o anjo disse: olha, não me adore, levanta-te, adora somente a Deus. Mas esse aqui, Abraão o adorou e ele não mandou levantar. E aqui está dizendo que quem apareceu foi o Senhor, lembrando-se que ninguém nunca viu a Deus. Quem era esse? Se ninguém nunca viu a Deus, porque aquele que vê a Deus morre, né? Então quem era esse? Vamos lá. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, ali está na tenda. E disse: certamente tornarei por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terás um filho. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, segundo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão. Olha só, o versículo: disse o Senhor. Aqui não está dizendo, disse um anjo a Abraão. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu? Dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria alguma coisa difícil a Deus? Preste bem atenção. Aquele que estava ali estava se portando como Deus. Mas ninguém pode ver a Deus. Então aquele dali quem era? É claro que era o próprio Jesus Cristo. Era o próprio Jesus Cristo. Vocês lembram que na hora que foi os 3 que vieram, só 2 foi para Sodoma e Gomorra, um ficou com Abraão, e ele perguntou onde é que estavam indo, e esse senhor disse assim: o pecado de Sodoma e Gomorra já chegou ao meu nariz, e eu desci para ver o que estava acontecendo lá. E Abraão, preocupado, porque Ló estava morando lá, disse o seguinte: Senhor, se lá tiver 100 pessoas boas, você vai destruir a cidade? Ele disse: se lá estiver 100 pessoas boas, eu não destruirei a cidade. Eu. Ele não falou: o Senhor não vai destruir. Eu. Mais uma. Vocês lembram que lá, quando Moisés olhou para a sarça ardente, e lá diz assim, vou ler para que ninguém tenha dúvida. Gênesis 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho até o deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Não é o Senhor. Está falando, apareceu o anjo do Senhor. Quem será esse anjo do Senhor? Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse-me: eis-me aqui. Presta bem atenção. O anjo do Senhor apareceu na sarça, né? Então, se é o anjo do Senhor, não é o Senhor Deus, Pai. É o anjo do Senhor. Só que esse anjo do Senhor, bem aqui já diz o seguinte: e vendo o Senhor, ó, já está tratando o anjo do Senhor como Senhor. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, dizendo: olha, bradou Deus do meio da sarça. Mas se lá estava o anjo do Senhor, como é que bradou Deus? É porque esse anjo do Senhor era o próprio Jesus Cristo, que também é Deus. Porque filho de gato é gato, filho de cachorro é cachorro, filho de Deus é Deus. Filho do homem é homem, filho de Deus é Deus. É uma lógica. Então aí é o seguinte: o próprio Jesus Cristo apareceu lá como anjo do Senhor e disse: eu vou te mandar para libertar meu povo, meu povo. Ele disse: mas se perguntarem qual é o teu nome, o que você vai dizer? O que eu vou dizer? Ele disse: eu sou o que sou. Essa mesma frase Jesus Cristo disse lá para o sacerdote: antes de Abraão nascer, eu sou. Dentro daquela fornalha de fogo onde estava Mesaque, Sedraque e Abednego,
quando estava pegando fogo lá, o próprio rei Nabucodonosor viu lá e disse: não colocamos 3 homens lá, como tem 4 lá, e um é semelhante ao Filho de Deus? Então é o seguinte, Jesus Cristo já aparecia naquela época, só que não se falava o nome de Jesus Cristo ainda, porque ele não tinha nascido como homem. Mas ele já existia, porque a palavra de Deus diz que tudo foi feito por intermédio dele, e nada do que se foi feito se fez sem ele. E quando Deus fez o homem, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é a minha imagem e semelhança, a nossa. Então ali tinha mais de uma pessoa. Agora eu vou pegar alguns versículos que eu separei para ficar mais fácil. O próprio Paulo diz lá em Coríntios o seguinte: todavia para nós há um só Deus. O próprio Paulo diz: há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Paulo separa: há um só Deus, um só Senhor. Se Deus fosse o mesmo Jesus Cristo, para que Paulo ia separar? Não tinha precisão de Paulo separar, né? Paulo não precisava falar: só um Deus, só um Senhor. Pronto, se Deus é um só, então diz só um só Deus, acabou. Não precisava separação. Vamos lá. Lá em João, no capítulo 17, diz assim: eu vou deixar os versículos todos na descrição, para que vocês possam depois pesquisar, tá bom? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa parte aqui é explicando o seguinte, porque o discípulo disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: como é que tu pede me mostras o Pai se tu está me vendo todo dia? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí todo mundo, desses que acreditam que Deus é um só, diz o seguinte: que Cristo é o mesmo Pai, porque ele está dizendo: mostra-nos o Pai. Ora, mas se a palavra de Deus diz que ninguém pode ver a Deus, como é que ele estava vendo ali Jesus Cristo? Ali é uma metáfora que Jesus Cristo está dizendo. É a mesma coisa que acontece conosco hoje. Quando você vai para a igreja, que você vê alguém pregando lá, você não pode ver o que está pregando lá, os defeitos que ele tem, se ele discute com a mulher, se ele é isso, aquilo, outro. Não, a gente tem que ver o Espírito Santo que está nele, para que você possa ouvir a palavra e pegar aquilo que vem do céu. Se você for olhar para aquele homem lá como homem, então você vai ver tantos defeitos que a palavra não vai ter sentido algum. Então quem está lá, você tem que ver Jesus Cristo. Jesus Cristo vive em nós, através do Espírito Santo, e nós temos que ver um ao outro como se estivesse vendo o próprio Jesus Cristo. É assim a unidade. Então quando ele fala: eu e o Pai somos um, são um no mesma comunhão, no mesmo propósito, na mesma vontade. Porque ele diz que, olha, para que meus discípulos sejam um, assim como eu sou um contigo, e ele seja um em nós. Quando Cristo for levado, é só uma igreja só? Mas essa igreja quem é? A igreja não somos nós? Mas se ele vai levar uma igreja só, então vai levar só uma pessoa só? Ou vai levar todos aqueles que são seus? Se ele vai levar todos, e quando ele fala uma igreja só, é porque toda aquela multidão tem o mesmo propósito, a salvação da vida eterna. Então isso é uma metáfora. Tem gente que pega isso ao pé da letra e não abre a mente para entender aquilo que está escrito na palavra. Vamos ler mais. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, há um só Deus e um mediador. Se Deus e Jesus Cristo é o mesmo, como é que Jesus Cristo pode ser o mediador entre homens e Deus? Porque o mediador é aquele, vamos dizer, vai ter uma guerra entre 2 países. Aí eu nomeio o mediador para conversar com os 2 presidentes do país, para não ter a confusão, a briga. É um mediador. Esse mediador não é nenhum dos presidentes. Ele é um mediador, ele está lá para fazer a paz. Jesus Cristo é nosso mediador porque ele é nosso advogado. Ele está lá em cima, à direita de Deus, para quando a gente vê alguma coisa, alguma aflição, alguma angústia, nós orarmos a Deus e ele
interceder por nós. Por isso que disse, tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, será dado. Então, como é que se Jesus Cristo é o mesmo Deus, tudo que me pedir ao Pai em meu nome... Ora, se Deus é o mesmo Jesus Cristo, então não preciso pedir no nome dele. Eu já estou pedindo diretamente para Deus, que é o mesmo Jesus Cristo. Não é uma coisa sem lógica? Agora, vou ler aqui João. E se vocês me conhecessem a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. É isso aqui que eles pegam e fazem uma polêmica terrível, né? Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Olha só, as palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Deus, ele está dentro de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo está dentro de nós. Então Jesus Cristo, ele veio para fazer a obra do Pai. Então tinha o Espírito Santo nele, fazendo as obras do Pai. Então ele falava aquilo que ele ouviu que do Pai, e o Pai disse, é para fazer isso. E foi o que ele fez. Lembra quando ele chegou lá no Getsemane e disse, Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava numa angústia tremenda, sabendo que ia morrer. Ele disse, mas não seja o meu querer, mas o teu querer. Olha, é diferente. Aí tem duas pessoas. Não seja o meu querer, mas o teu querer. Se ele é o mesmo Deus, ele orava para quem? Para ele mesmo? Ele orava para ele mesmo, ele se ajoelhava. Não era uma coisa sem lógica. Ah, mas ele como homem orava para o Pai. Ora, mas se ele era o Pai que foi encarnado, como é que ele orava para ele mesmo? É uma coisa que para mim não tem lógica. Vamos lá. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. São dois. Se perdido alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aqui vai começar a polêmica do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quem é esse Consolador? Aí diz o seguinte, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, são três já. Aí já são três. Mas aquele Consolador que o Pai enviará, olha, se o Consolador é o mesmo Deus, como é que Deus vai enviar ele mesmo? Se o Espírito Santo é o mesmo Jesus Cristo que está na terra, como é que Deus vai enviar uma pessoa que já está na terra? Se ele já está lá. É outro, não é outro? Lógica. Lógica. Mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, 3, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Aí que é a grande polêmica, né? E esse Espírito Santo, quem será ele, né? É um poder que Deus vai enviar. Aí eu digo o seguinte, falando ainda mais em João, lá no capítulo 16, diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Olha só, se eu não for, ele não pode vir. É duas pessoas diferentes. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Que está dizendo o seguinte, né? Porque essa linguagem aqui é o português mesmo correto e é muito difícil de entender. Se eu for, eu vou enviar ele. Se eu não for, eu não posso enviar ele para vocês. Aí quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Agora, preste bem atenção nisso aqui. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo.
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Preste bem atenção no que foi dito aqui pela boca de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo vier, ele vai vos ensinar todas as coisas, porque ele não falará de si mesmo, mas do que tiver ouvido. Ele ouviu de quem? Se o Espírito Santo é o mesmo Deus, ele ouviu de quem? Tem alguém maior para poder ter ensinado ele? Ele ouviu de quem essas palavras? Não é uma coisa difícil de muitos entenderem? E não é tão facinho de a gente entender? É claro que o Espírito Santo ouviu de Deus. Deus deu as instruções, é isso, isso e isso. Porque o Espírito Santo, naquele tempo, ele estava no mundo, mas ele estava só para fortificar, dar força, deu força para Sansão, deu inteligência para deu profecia na boca de profetas, mas ele nunca teve como pessoa para estar regendo o povo. Então teve o tempo do Pai, no Velho Testamento, Jesus Cristo veio, teve o tempo do Filho, e agora nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Quem está na terra não é o Deus Pai e nem o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. É Ele que está nos regendo agora. E aqui vai explicar por que é que eu digo isso. O Espírito Santo agora ele está como uma pessoa nos levando a Cristo Jesus para a salvação, para aquele grande dia. Vamos ler mais. Aí diz o seguinte aqui, terminando. E ele me gloriará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele há de receber do que é meu. Tá vendo? Então o que o Espírito Santo receber, está recebendo do próprio Jesus Cristo, porque tudo que o Pai tem é do Filho, porque o Pai deu tudo ao Filho. Tudo que eu tenho que eu não tenho quase nada, né? Mas o que eu tiver vai ficar para quem? Os meus filhos. E aquele que menospreza o Filho de Deus, o que é que merece? Ora, se tem um rei, tem o príncipe. Aquele que menospreza o príncipe vai para onde? Vai para o calabouço, porque é o filho do rei. Vamos lá. Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Olha só o que é que Paulo diz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Tinha necessidade, se fosse um só, de Paulo separar os três? Paulo não podia dizer só o seguinte: a graça, o amor e a comunhão de Deus esteja com todos vocês? Não era só isso? Não precisava ele separar a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês? Lógico, presta bem atenção, que é tão fácil de entender. Mais uma, lá em Mateus, capítulo 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, o próprio Cristo falou isso, para batizar em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se fosse um só, se os 3 fossem um só, batizando em nome do meu Pai. Pronto. Vamos lá. Lá em Epístola de Pedro diz o seguinte: escolhido de acordo com pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Separou 3 também. Mais uma. João capítulo 1. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. O verbo é a palavra. E o verbo estava com Deus. Aqui não está dizendo que o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Estava com ele aqui. 2 pessoas. Deus e o verbo. Aí o que é que diz? E o verbo era Deus. Quando diz o verbo era Deus, era o Deus Pai? Não. Era Deus Filho. Estava Deus Pai aqui, Deus Filho ali. E o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus Cristo. O Pai no trono, porque o Pai não saiu do trono. O Pai rege todas as coisas. É o cabeça de tudo. É o Deus Pai. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus
descer como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, a quem me compraz. Jesus Cristo está dentro d'água, o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu fala: este é meu filho amado. 3, Pai no céu, Espírito Santo desceu sobre ele, e ele dentro d'água. 3 pessoas. Se você ainda não entendeu isso na sua cabeça, ore a Deus, jejue e busque de Deus para que Deus abra teu entendimento, porque Deus não é um só. Deus Pai é ele, Deus Filho é outro e o Espírito Santo é outro diferente. O que é que diz lá em Lucas? O pessoal falando contra Jesus Cristo, dizendo que ele expulsava o demônio através do demônio. Jesus Cristo diz o seguinte: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Olha só, se o Espírito Santo é o mesmo Jesus Cristo acabou de separar. Todo o pecado contra mim é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado. Como é que é isso? É porque bem aqui ele colocou o Espírito Santo num patamar como Deus. Então o próprio Cristo separou. Todo pecado contra mim é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado. E disse-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar à minha direita como à minha esquerda não me pertence a dar, mas é para aqueles para quem o Pai tem preparado. Isso aqui foi a mãe dos discípulos dizendo: Senhor, permita que meu filho sente à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus Cristo disse: vocês podem beber o mesmo cálice que eu bebo? Eles podem. Vocês foram batizados mesmo batismo que eu fui? Foram. Vocês foram batizados. Mas o sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim dar. Somente o Pai. Então ele mesmo já fez outra separação. Filho e Deus Pai. Eu não vou ler mais para ver se a pessoa entende, porque tem muitas pessoas que são cabeça dura, que não entendem essas coisas. Coríntios lá: porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo se está sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que a tudo submeteu a Cristo. Vou simplificar. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo, ele está mandando em tudo. Mas um não está sujeito a ele, que é Deus. Porque Deus foi que sujeitou todas as coisas a Cristo. Mas Cristo, depois, como Paulo diz, tudo que ele pegar, ele vai entregar ao Pai. Tudo que está sujeito a Cristo, depois ele vai entregar ao Pai. Então é o seguinte: tem separação ou não tem separação? Todas as coisas estão sujeitas a Cristo, só não aquele que o sujeitou. Então, Deus não está sujeito a Cristo. Ouviste que eu vos disse: eu vou e venho para vós. Se me amassem, certamente exultarei, porque eu disse: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O próprio Cristo dizendo que o Pai é maior do que ele. Porque o Pai é o Deus Supremo. Ele é o Criador de todas as coisas através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Porque todos três têm o mesmo amor, a mesma comunhão, o mesmo propósito. Mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos lá. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Perguntaram para Jesus Cristo: que dia será o fim? Ele disse: nem os anjos e nem o Filho sabe quando será o fim, somente o Pai. Ora, se o Filho não sabe quando será o final dos tempos, somente o Pai é um e o Filho é outro. Deu para raciocinar? Deu para entender? Né? Vamos lá. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Tem muita gente que diz que Jesus Cristo não é Deus. Aqui está falando mais o Deus unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele será salvo. O Filho unigênito é Deus. O próprio João está dizendo aqui. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, Se ele está junto ao Pai, está perto, está próximo. Se ele está próximo, não é o mesmo. Ele está próximo, do lado, à direita. Quando estavam para assassinar Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
Ó, o Espírito Santo está com Estevão. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus Cristo de pé à direita de Deus. Olha só, Jesus Cristo em pé à direita de Deus. É dois? São dois ou não são dois? E disse: vejo o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, gritando bem alto, lançaram todos juntos contra ele. Tapa os ouvidos para não ouvir a verdade, porque esta é a verdade. Jesus Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós, é o nosso advogado. Ora, se existe um advogado, tem que ter um juiz. Quem é o juiz? Deus. Quem é o advogado? Jesus Cristo. Quem é o promotor? O diabo. O diabo é o acusador. Jesus é o advogado para nos defender. E Deus é o juiz. Deus Pai é um, Deus Filho é outro. Presta atenção que aqui na Epístola de João, ele separa. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Separou. Se os dois fossem um só, não precisava João também separar. Aqui, segundo a Epístola de João, capítulo 1, diz o seguinte: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Dois. Olha, quem permanece no ensino de Jesus Cristo tem o Pai e tem o Filho. Se fosse só um, ele dizia só tem o Pai. Ou então tem Deus. Pronto. Já não precisava mais falar mais nada. O Apocalipse capítulo 5 eu vou ler inteiro, que é para vocês entenderem. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciões para João, né? Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, esse é Jesus Cristo, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Presta atenção que Deus tem 7 Espíritos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. São 7 continentes, 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Olha só, o cordeiro foi lá e pegou o livro da mão de Deus. Ó, o cordeiro é um e Deus é outro. Se o cordeiro, que é Jesus Cristo, fosse o mesmo Deus que está sentado no trono, por que ele tinha que ir lá pegar o livro da mão dele? É uma lógica? Então o cordeiro, Jesus Cristo, foi lá e pegou o livro da mão de Deus. Então são dois diferentes. Aí diz o seguinte: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Os 24 anciões se ajoelharam na frente do cordeiro. O cordeiro é Deus ou não é Deus? O cordeiro é Deus e deve ser adorado. E cantava um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, línguas, povos e nações. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era um número de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, presta atenção: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas neles, e a todas as coisas que neles há, dizer, preste atenção, ao que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro, 2, Jesus Cristo,
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Sejam dadas, plural, ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Ao que está sentado no trono, que é o Pai Deus, e ao Cordeiro seja dada toda a honra, todo louvor, toda adoração. 2. É fácil de entender. Só não entende quem não quer. Agora aqui. Olha só como é que Paulo fazia as suas saudações quando ele mandava suas cartas. Para Roma. A todos em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, a graça da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2. Ele separa. É tão fácil, né? Olha outra saudação que ele mandou para Gálatas. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que ele não diz só um só? Graça e paz da parte de Deus. Ele separa. É porque são 2. Agora, sobre o Espírito Santo, é só um poder? Vamos lá. É tão facinho de entender. Abre teu coração, abre tua mente, que é tão fácil. Sobre o Espírito Santo. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito. Disse o Espírito falou. Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Um poder vai enviar alguém? Um poder entra em ti e você fica forte. Aqui é o próprio Espírito Santo como pessoa. Quando o centurião Cornélio mandou aqueles 3 homens buscar Pedro. Disse, só tem 3 homens te procurando aí. Não fique com medo de ir não, porque eu que enviei eles. Certo? Aqui em Atos 13 diz o seguinte. E enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha só o Espírito Santo, separa para mim, Paulo e Barnabé. Porque eu tenho enviado para a obra que eu estou preparando para eles. Olha só, o Espírito Santo já ia atuando como pessoa, né? E aqui em Atos 16, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. O Espírito Santo falou, não, aqui não é para anunciar a palavra não, pode passar. Porque eles queriam pregar ali, mas o Espírito Santo, não, aqui não. Algum propósito, tinha alguma coisa ali, então eles foram impedidos. Então o próprio Espírito Santo deve ter livrado eles da morte, mas era o Espírito Santo aqui comandando. Já estou terminando aqui. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, meus amados, se você prestar bem atenção nessas coisas aí, esses versículos são muitos, tem muito mais, é porque não dá tempo, o vídeo tá enorme. Então presta bem atenção. Aquilo que Deus mostrou para mim, estou passando particularmente para vós. Eu não sou o conhecedor de todas as coisas, então você acredite naquilo que Deus te mostrar. Ora, Deus e peça, Senhor, abre meu entendimento para que eu entenda essas palavras, porque é muitos versículos separando, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Pai é o cabeça de tudo. E ele entregou as coisas dele para Jesus Cristo, seu Filho. Então todas as coisas estão sujeitas. Só o próprio Deus que ele entregou para Cristo, ele não está sujeito a Cristo. E a palavra diz que o próprio Cristo depois vai entregar tudo de volta ao Pai, né? Então Deus é um, Jesus Cristo é outro, o Espírito Santo é outro. Essa que é a verdadeira trindade. Muitos dizem que a trindade é uma heresia que foi inventada no tempo de Constantino. É conversa fiada. Isso aí já vem há muito tempo e a palavra de Deus mostra isso. No Velho Testamento, Jesus Cristo aparecia como um anjo do Senhor, né? Como príncipe dos exércitos. Ele apareceu uma vez para Josué, eu sou príncipe dos exércitos do Senhor. Então, ele aparecia, mas não falavam em nome de Jesus Cristo porque não tinha necessidade. Quando Deus diz eu sou
eu sou Deus e não há outro Deus além de mim, porque Ele é o Deus que tem todo o poder, toda a glória, e Ele passou isso para seu Filho. No Velho Testamento não tinha necessidade de falar sobre Jesus Cristo. Só os profetas falaram que ia vir de uma virgem. Então, quando Jesus Cristo nasceu, muitos dizem que Jesus Cristo ele não era Deus, mas ele lia pensamento. E conhecendo Jesus Cristo, o pensamento dele, olha, como é que a pessoa comum conhece pensamento? O único que lê pensamento é Deus. Ou então aquele que Deus deu poder para isso, que era Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele orava ao Pai, olhava para cima e disse, Pai, eu oro a Ti por eles. Ora, como é que ele vai orar para ele mesmo? E quando Jesus Cristo foi batizado, que aquela voz veio do céu, Jesus Cristo não é um ventríloco, que ele está aqui caladinho e ele fala e a voz sai lá em cima, não. Era a voz do Pai que estava no céu. Tá certo? Então eu espero que esse vídeo tenha aberto o entendimento de todos e que todos possam ficar na comunhão do Espírito Santo. Tá ok? Que Deus abençoe a todos. Estou indo nessa. Valeu, 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 valeu.